Olá, meus amores. Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live. Hoje eu vou chamar a doutora Juliana Gabriel para nos ajudar aqui a fazer uma linda live. Peraí que eu tô chamando ela aqui. Peraí. Fiquei com a coisa no rosto. Meu Deus, peraí. Ai. Gente, a live hoje vai ser sobre alimentação vegetariana e doenças da tireoide. Vamos tirar muita dúvida aí, né, sobre alimentação vegetariana e tireoide. Cadê a Ju, gente? Ai, aqui. Ju, cadê você? Vamos esperar aí a Ju. Vamos pensando aí nas perguntas para a Ju. Ih, chegou! Ei, cheguei, meus amores! Gente, tava com uma saudade de você, Fê. Quanto tempo que a gente não faz uma live juntas, não é Pois verdade? é, né, menina? Tem muito tempo. Que Tem isso? muito tempo. Oi, gente que tá entrando, tudo bom, pessoal? Tudo bem? Você tá conseguindo botar filtro? Pois Não é, eu tô acredito. tentando aqui, porque eu sempre coloco, mas não tá dando certo. Olha aí, Tá olha sim, tá isso. aparecendo. Meus amores, enquanto a doutora Fernanda tá ficando bem linda Olha aqui pra lá, gente, olha isso agora. Agora fica preto e é, branco. deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui embaixo, vocês vão ver que tem um boxezinho. Oh, meu Deus, agora eu tirei tudo do lugar. Tem um boxezinho onde vocês conseguem deixar a pergunta de vocês para aparecer na tela, tá, meus amores? Nossa, agora ferrou que agora sumiu meu teclado, não tô conseguindo Ih, ver. menina. Não, tô Vamos vendo, então. tô vendo. Achou? Achei. Vamos nós. Então Vamos vamos lá. que vamos. Ih, ficou preta, tá? Voltei. Eu tô aqui. Bom, Bom, gente, gente, vamos vamos junto. começar. Vamos. Paulinho. Ô, Paulinho, obrigada, meu amor. Tanta gente boa entrando aí, valeu, gente. A gente está muito animada para a live de hoje, porque esse é um tema que eu adoro e que a Fernanda adora também, né, Fernanda? Não tanto quanto a Ju, gente. Ela adora mais. E hoje, né, Ju? Hoje é dia da tireoide, não é isso? Isso. Então, assim, a gente escolheu trazer esse tema justamente nesse dia, pessoal, porque hoje é o Dia Internacional da Tireoide. E eu, como endocrinologista, eu estou muito animada de poder fazer alguma coisa pela campanha. É uma campanha que várias entidades do mundo se juntam para levar informação para a população. Então, assim, tem a Sociedade Brasileira de Endócrino, Sociedade Americana de Endócrino, Europeia, todo mundo acaba fazendo alguma coisa, né? E o objetivo é justamente levar informação e nós, da ABMV, não poderíamos ficar de fora desse dia, não é mesmo, Fê? Com certeza. Gente, para quem não conhece, a doutora Juliana Gabriel é endocrinologista, também vice-presidente da Associação Brasileira dos Médicos Vegetarianos. Gente, entrem lá, curtam, acessem a página, acessem nosso YouTube, que tá Sim, lindo, nosso tá cheio YouTube. de vídeo. A gente precisa de vocês no nosso canal do YouTube. Nosso canal do YouTube tá com todas as lives salvas, tá? Agora as lives estão ficando aqui no IGTV também, mas no YouTube eu acho que alcança mais pessoas. Então, se vocês puderem ajudar a gente a divulgar, não esquece de curtir lá nosso canal, tá bom, meus amores? Bom, acho que todo mundo aqui já me conhece, né? Eu sou nutróloga, sou pediatra também e sou a presidente da Associação Brasileira dos Médicos Vegetarianos, que eu acabei de falar, né? Eu sou presidente e a Ju é vice-presidente. E é isso, né, gente? Vão mandando as dúvidas, tem a caixinha de pergunta, mas pode mandar aqui também pelos comentários, a gente vai vendo e vai. Eu vou ficar aqui de MC, a Ju vai falar em um montão. Vou ficar quietinha aqui só aprendendo com ela. E aí, quando Vai, ela vai. acabar de falar tudo que ela tem para falar, Aí a gente vai para as aí a perguntas. gente vê as perguntas, tá bom? Tá. Vai ficar gravado, vai E ficar no YouTube gravado também, tá, meus no, amores? no YouTube depois e aqui fica vai direto para o IGTV agora. As lives do Instagram agora estão indo direto para o IGTV e eu não consigo mais botar o filtro, não sei por que o filtro não consegui. Tudo Mas bem, você tá linda de qualquer jeito, tá, meu amor? Então a cara vamos lá. branca. Tô voltando com esse filtro, não me maquiei.
Amanhã na minha live não vai acontecer isso. Eu já vou me É, preparar. é isso aí. Ah, eu passei maquiagem que eu não confio no filtro, não. Bom, meus amores, então vamos ao que interessa. Eu sei que é bom a gente descontrair aqui no começo, para até dar tempo para o pessoal ir entrando, mas o objetivo nosso, então, justamente eu quis falar de tireoide aqui no canal da BMV, né, dos médicos vegetarianos, porque existem muitos mitos, né, Fernanda? É muito mito. Então, assim, a coisa que a gente mais recebe, você como nutróloga, eu acho também, né? Pode comer soja, suco verde vai fazer mal, isso atrapalha a função da tireoide. Então, eu vou fazer um resuminho aqui do que é a tireoide, como que ela produz seus hormônios, qual é o papel desses hormônios, e a partir da minha fala eu acho que vão surgir dúvidas e vocês podem mandar as dúvidas aqui pra gente, tá? Então, pra gente começar, a tireoide é uma glândula que ela fica bem aqui no pé do pescoço, bem onde está aqui, ó, esse buraquinho, certo? Inclusive, isso que eu tô fazendo para vocês é uma técnica que a gente chama de autoexame da tireoide. Então, aliás, eu vou até começar ensinando o autoexame, porque quando a tireoide ela está inflamada ou ela está com alguma doença tipo caroço, só da gente fazer assim, a gente já joga lá para frente, a gente já consegue observar. Então, a técnica de autoexame é assim: você já olha no espelho e engole. Quando a gente engole, ela se mexe e a gente consegue ver um fofinho aqui. Esse fofinho é a tireoide. E ela tem um formatinho de borboleta, e é por isso que a borboleta é o símbolo da tireoide em... Ai, quanta gente legal aí entrando. Um beijo, gente. É o símbolo da tireoide em todas as campanhas. Então, uma das coisas que a campanha do Dia da Tireoide faz é ensinar esse autoexame, né? E a tireoide, então, ela é uma glândula que produz um hormônio, na verdade, dois hormônios, né? O T3 e o T4, mas principalmente o T4, que é a tiroxina, né? E esse hormônio, ele é responsável por comandar o ritmo em que o nosso corpo funciona. Então, ele é como se fosse o maestro de uma orquestra. Imagina que a gente tem lá uma orquestra de músicos e essa música ela tem que tocar num compasso bem certinho. Quando a gente tem o maestro, esse maestro ele vai comandar se a música precisa acelerar, se a música precisa desacelerar. E esse maestro, ele é basicamente o hormônio da tireoide, né? No caso, a tireoide produzindo seus hormônios. Quando o nosso corpo precisa se acelerar, por exemplo, quando a gente está fazendo uma atividade física, ou quando a gente está chegando atrasado no ponto de ônibus, tem que dar aquele pique, um dos hormônios que precisa ser produzido é o hormônio da tireoide, porque justamente para a gente conseguir fazer essa aceleração no metabolismo. Por outro lado, em momentos que a gente precisa relaxar ou desacelerar, por exemplo, durante o sono, o hormônio da tireoide ele tende a ficar mais baixo. Então, na verdade, quando a gente... Isso é uma dúvida também que muitas pessoas têm, né? Quando você dosa o hormônio da tireoide, pode haver pequenas flutuações ao longo do dia, justamente porque é um ajuste fino ali. É como se a gente estivesse naqueles rádios antigos acertando ali o túnel. Então, nunca vai ser exatamente igual. Vai ter uma faixa da referência, mas essa produção, ela vai se modificando ao longo do dia. Então, quando a gente sabe que o hormônio da tireoide, basicamente, ele é responsável por comandar o ritmo de funcionamento do corpo, a gente já pode imaginar que problemas no funcionamento da glândula vão afetar várias partes do corpo. E é justamente por isso que os sintomas da tireoide é tão difícil da gente fazer diagnóstico se não for pelo exame, porque muitas vezes são sintomas que se confundem. E uma das coisas que eu vejo muito no meu consultório, Fernanda deve saber disso também, né? Os sintomas da falta do hormônio da tireoide, né, que é o hipotireoidismo, se confunde muito, por exemplo, com deficiência de ferro. E as pessoas muitas vezes vão procurando fazer exame de tireoide e aí esquecem do ferro, que é até mais frequente, e aí muitas vezes se confunde. Então, né, esses sintomas da falta. Então, é aquele corpo mais cansado, é uma pele mais ressecada, porque o ritmo de funcionamento das glândulas sebáceas vai ficando lento, o cabelo começa a cair, o ritmo de crescimento vai ficando lento, o intestino fica lento e a pessoa fica ressecada, o rim fica lento e a pessoa incha, ganha peso. Então, a tireoide tem essa questão do peso, né? Além de deixar o metabolismo mais lento, ela retém líquido. Então, não necessariamente a pessoa engorda, mas ela pode aumentar de peso justamente por conta dessas questões. Já o hiper... Vou cortar aqui um pouquinho, Ju. Corta. Eu estou muito quieta. Uma coisa, gente... Não tô nem te reconhecendo. Falar aí que ela falou isso de ganhar peso, né? E aí vou a nutróloga aqui falar. Muita gente que está acima do peso acha que está acima do peso por causa de problema na tireoide, né? Ju, fala pra gente aí
o percentual de hipotireoidismo, porque eu sei que é muito baixo, né? É baixo. E aí, a gente tem que se preocupar com a alimentação mesmo, gente. Sabe? Fechar a boquinha, comer direito, comer certo, comer comida de verdade. E É não isso ficar aí. colocando a culpa no excesso de peso na tireoide, coitada da tireoide. Até porque depois que trata, né? Ah, eu tenho hipotireoidismo, mas eu tô acompanhando com a doutora Juliana Gabriel, ela vai botar lá a dose certa do hormônio, você vai ficar equilibrada e você vai ter uma vida normal. Então, você não vai ter excesso de peso. Esses sintomas todos que a Ju falou é para quem não trata. Ou se alguém está tratando e está tendo isso, ou está com a dose errada do hormônio, ou está com alguma outra coisa, por exemplo, uma deficiência de ferro, como ela falou. Né? Então, Isso é muito importante, né, Fê? é. Então, gente, isso que você falou é muito interessante, porque assim, o percentual de doenças de tireoide na população varia de acordo com a idade. Então, quanto mais jovem, mais raro ter doença de tireoide, e quanto mais velho, mais velho, né? Até feio falar isso. Quanto mais idoso, mais comum. Então, nos livros de endocrinologia, a gente vê que a incidência de doenças de tireoide varia de 0,2 a 2% da população, de uma forma geral, sendo que 2% seria a faixa etária dos idosos e 0,2% a faixa etária das crianças. Lembrando que, segundo a OMS, a deficiência de ferro é 1/3 da população, 33%, que é bem mais, né, Fê? Mas, quando a gente fala de pessoas, por exemplo, que têm história familiar ou gestação, menopausa, puberdade, que são fases da vida que a gente sabe que a doença da tireoide pode aparecer com mais frequência, a presença de sintomas, a chance de ser hipotireoidismo é um pouco maior do que isso. Então, uma coisa é a incidência na população em geral, outra coisa é uma pessoa com sintoma, com história familiar, né, com fatores de risco. Aí, no caso, a chance de ter é um pouquinho maior do que 2%, né? Mas, de uma forma geral, é muito menos frequente do que a deficiência de ferro, por exemplo. E os sintomas são muito parecidos, né? A queda do cabelo, a unha fraca, a pele ressecada, o cansaço, a dificuldade de fazer exercício, tudo isso, tá bom? Eu vi que já tem algumas pessoas aqui deixando perguntas. Eu dei essa base assim geral, mas eu quero trazer principalmente a questão da alimentação vegetariana, porque para a tireoide produzir os seus hormônios, o T3 e o T4, então esse nome T3 e T4 é porque o T significa uma molécula de tirosina, e o T4 ele tem uma molécula de tirosina e 4 moléculas de iodo, e o T3 uma de tirosina e 3 moléculas de iodo. Ou seja, o iodo ele é um mineral muito importante para a formação dos hormônios da tireoide. E o clássico das pessoas pensarem em iodo na alimentação são os frutos do mar, né, Fernanda? Então, justamente pelo vegetariano não consumir frutos do mar, existia um mito, principalmente nos estudos mais antigos, de que o vegetariano teria mais chance de desenvolver doença de tireoide, porque a presença de iodo nos vegetais é muito baixa em relação ao iodo presente nos frutos do mar, tá? Só que isso mudou, né, Fê? Desde que a gente tem a legislação para iodação do sal, eu estava lendo um artigo ontem, até me preparando para essa live, e em várias populações, tem estudo americano, suíço, a maior fonte alimentar de iodo é o pão, justamente porque o pão é feito com sal. E como o pão é uma coisa que todo mundo come, olha que interessante, né? É o pão. E o pão pode ser um pão vegetariano, né? Não precisa ter leite nem ovo no pão, né? Então, depois da iodação do sal, a incidência de deficiência de iodo na população caiu absurdamente nos países onde isso é regulamentado, como no Brasil, por exemplo. Então, essa preocupação a gente já viu que é infundada, né? Isso aí Então, assim, esse foi o motivo principal da gente ter feito essa live, que é para justamente trazer essa informação e mostrar que sal, até onde a gente sabe, é mineral e não animal. Então, o vegetariano come sal, o vegetariano não vai ter deficiência de iodo. Né, minha gente? Bom, Fê, alguma pergunta aí? O que você quer comentar? Falar alguma coisa a respeito? Ju, fala um pouquinho, ninguém falou aqui, mas a gente já tinha até conversado sobre isso, né? Fala um pouquinho do suco verde, porque tem muita gente que fala, né, que o suco verde pode atrapalhar o funcionamento da tireoide. De onde surgiu isso? Porque tem umas dúvidas que surgem, pessoal. Vocês me desculpem, que eu não entendo nem de onde que surgiu, sabe? Eu falo assim, gente, mas qual é o link que a pessoa está fazendo do suco verde com a tireoide, com a questão do iodo?
Enfim, mas a gente já conversou sobre isso, né, Ju? Você botou lá nas Já. dúvidas. Então, vamos É, trazer para a população, porque deve ter muita gente aí com essa dúvida, com vergonha de perguntar. Não tenho vergonha de perguntar, viu, gente? Vamos tá. lá, Ju. Vamos lá. Então, assim, existem alguns produtos alimentares, quer dizer, alguns alimentos que, teoricamente, que contêm substâncias que podem competir com o iodo na hora do iodo ser absorvido pela tireoide, né? Então, principalmente as crucíferas e as brássicas. E os principais exemplos aí, né? A couve, o brócolis. Fê, você que é nutróloga, me ajuda. Os nutris aí, me ajudem aí, mais exemplos. A gente vê o pessoal falando muito da soja, também em relação a esse efeito. Só que esse é um efeito que é observado muito in vitro, e quando se fala em uma população que é iodo suficiente, esse efeito se torna clinicamente irrelevante, tá? A questão da soja é um pouquinho diferente, né? Eles falam mais pela questão do efeito antioxidante das isoflavonas da soja, que poderiam atrapalhar a função da enzima tiroperoxidase que produz os hormônios. Essa enzima ela precisa do radical livre de oxigênio, que é o peróxido, para poder formar esse T4 e esse T3. E como a soja contém bastante antioxidante e a alimentação vegetariana também contém, teoricamente poderia atrapalhar a função dessa enzima. Mas isso já foi visto que clinicamente também é irrelevante. Desde que você tenha iodo suficiente, a tireoide funciona normalmente. E é até bom a gente ter uma alimentação bem antioxidante, porque daí previne outras doenças, né, Fê? Sim, sem dúvida. Sim, 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 sim. Tá. Fala, Olha só. comenta. Não, não, é isso aí mesmo. Eu tô aqui pensando aqui nessa questão que você falou da soja, porque eu tô preparando uma aula de soja, né? Então, tô no inicinho ainda, começando a estudar. E uma coisa que eu vi que eles falavam, né, com relação à soja e essa questão hormonal aí, né, seria mais porque eles acreditavam, né, como a Ju falou, né, então o vegetariano não come, não tem fonte de iodo, né, fonte direta de iodo, fonte natural, né, que seriam os frutos do mar. E aí, por causa disso, né, eles acabavam fazendo assim, quem come muita soja acaba sendo vegetariano, né? E aí, por conta disso, eles acabavam fazendo uma confusão aí na hora de, né? Então se come muita soja, é vegetariano, vegetariano tem problema de tireoide, pode ter problema de tireoide, porque não consome frutos do mar. Então era essa relação assim, né? Você vê que é uma coisa assim bem, bem bagunçada mesmo, mas que era por onde levantar, né? A gente começa levantando questões. Todo cientista é assim, levanta uma hipótese e vai averiguar, né? Então, no início, eles falavam que era porque essa relação era porque, na verdade, não era da soja, mas é porque a população que come soja é vegetariana e os vegetarianos têm aí uma alimentação que não inclui frutos do mar, mas isso agora a gente já viu que tem o sal iodado, né? E aí a gente precisa se preocupar com isso, tá? Aí teve uma pergunta aqui que eu achei bem legal. Amei. Deixa eu ver quem foi que fez a pergunta. Do Lugol. Karen. Eu acho que é a Karen. Meus amores, essa pergunta foi a melhor pergunta que eu poderia ter recebido nessa live. Pelo seguinte, eu sou uma pessoa que eu sou anti-Lugol. Vocês vão entender já já por quê. O que acontece? A nossa necessidade diária de iodo é na ordem, dependendo da faixa etária, mas vamos falar dos adultos, tá? É da ordem de 150 microgramas por dia. 1 miligrama são 1000 microgramas, tá? E a gente precisa de 150 microgramas de iodo por dia. O que acontece? O Lugol, ele vai ter mais ou menos 6 miligramas ou 6.000 microgramas de iodo por gota. E a gente sabe que o excesso de iodo ele pode ser tóxico para a tireoide. Então, começou uma moda aí do pessoal usar Lugol, principalmente para quem tem já predisposição à doença de tireoide. Esse iodo em excesso ele pode causar ou um bloqueio da tireoide, principalmente se isso for agudo, né? Então, isso se chama efeito Wolff-Chaikoff. Esse efeito está descrito em todos os livros de fisiologia. Quem é da medicina, da nutrição, da educação física provavelmente já deve ter ouvido falar nesse efeito. Então, o excesso de iodo agudo, ele bloqueia a tireoide, tanto que o iodo ele é usado muitas vezes no tratamento do hipertireoidismo, principalmente antigamente, quando não se tinha droga antireoidiana,
para preparar a pessoa para a cirurgia. Então, para vocês terem uma ideia de como que esse efeito é importante, né? E para pessoas que já têm predisposição, que já têm, por exemplo, tiroidite, as pessoas pensam, minha tireoide é inflamada, eu vou tomar iodo para ver se melhora. Na verdade, o que acontece é o contrário. Existe um efeito chamado efeito Jod-Basedow, que se você dá muito iodo para uma tireoide que já tem uma tendência a ter doença, você pode entrar em hipertiroidismo pelo excesso do iodo. Ou seja, se a gente não sabe quem é a pessoa que está recebendo esse Lugol ele pode vir para bloquear essa tireoide ou até para fazer a pessoa entrar em hipertiroidismo, que é a tireoide funcionando em excesso. Então, essas pessoas que indicam de todo mundo usar Lugol, né, como se fosse... Ai, gente, a panaceia resolve todos os problemas. Toma Lugol, resolve todos os problemas. Isso não é verdade. A gente tem que ter muito cuidado. Então, assim, a iodação do sal, ela é da ordem de 20 a 40 miligramas de iodo por quilo de sal. Isso é a legislação do Brasil. Isso até mais ou menos 2013. Eles começaram a perceber que essa iodação, e como o brasileiro consome muito mais sal do que a recomendação da OMS, que é 5 gramas por dia, eles perceberam que isso começou a trazer aumento de incidência de doença em algumas regiões. E aí eles diminuíram. Então, para vocês terem uma ideia, a iodação do sal diminuiu de 2013 para cá para 15 a 45 miligramas por quilo de sal. Se a gente consome as tais 5 gramas por dia, né, que é o recomendado pela OMS, a gente obtém exatamente as 150 microgramas de iodo que a gente precisa. Tá? Só que a média de consumo de sal do brasileiro é de 12, em média, né? 12 gramas por dia de sal. Isso vai, inclusive, extrapolar a necessidade diária. Então, se você consome sal, não precisa tomar Lugol, entendeu, meus amores? Quer falar? Eu tô sentindo que você quer falar. Fala, Fernanda. Não, eu tô lendo aqui as perguntas, quero falar nada não, é isso mesmo. Ju, perguntaram aqui uma outra coisa assim, super legal, que com relação, né, à alimentação vegetariana, né, e perguntaram assim, que a pessoa, eu tô tentando achar a pergunta aqui para ver quem foi a pessoa, se eu lembro da pergunta. A pessoa falou assim, que ela, Salmarinho depois, tem desde também, que tá? ela virou Pode falar. vegetariana, ela começou a notar que está inchando muito, está se inchando muito. Você quer responder? Você responde que depois eu dou a minha pitada aqui de nutróloga, Não né? entendi, não entendi. A pessoa Repete. falou que quando ela, desde que ela adotou uma alimentação vegetariana, ela está mais inchada, o corpo está inchado, ela está retendo mais líquido, é isso? A pergunta E ela dela... acha que isso pode ser problema de tireoide, é isso? Eu não entendi. Ela botou aqui, vamos ver. Porque assim, não faz muito sentido, sabe, meus amores? Porque quando a pessoa começa a adotar... Vamos lá, eu vou falar a minha parte e a Fernanda depois, como nutróloga, vem para arrematar geral. Teoricamente, quando a gente muda para uma alimentação vegetariana e a gente tira os derivados de animal, de uma forma geral, as carnes, elas são conservadas muito com água, com sódio. Então, assim, há uma redução grande no consumo de sódio quando a gente muda da alimentação tradicional para uma alimentação vegetariana, vegetariana integral, né? Não tô falando vegetariana junk, do cheeseburger vegano e da coxinha de jaca. Vamos botar assim, Vamos né? botar assim. Então, assim, os vegetais, a quantidade de sódio que tem é uma quantidade baixa e saudável, a quantidade normal que tem nos vegetais. Os produtos industrializados, a maioria tem adição de sódio, porque isso faz com que eles fiquem mais gostosos, né? E também ajuda na conservação. Então, se a pessoa adota uma alimentação vegetariana, não é para ficar inchada, muito pelo contrário, é para até desinchar, justamente porque existe essa redução. Agora, por que ela está inchada, a gente não tem como saber, a não ser fazendo uma avaliação clínica, né? Achei a dona da pergunta aqui, Angel, que é a dona da pergunta. Colocou assim, eu também me sinto inchada após eu ter modificado minha alimentação para vegetariana. O que eu ia falar, assim, complementando o que a Ju falou aí, é que o que acontece, que é muito comum quando a gente vira vegetariano, quando a gente para de comer carne, é a gente cair dentro do carboidrato. E aí a gente aumenta de peso e é difícil avaliar, separar, vamos botar assim, o joio do trigo. O que é aumento de peso, o que é inchaço. É muito complicado. Isso é complicado para a gente, é complicado para mim, que sou nutróloga, né? Para a pessoa que não é da área de saúde, fica mais difícil ainda essa diferenciação. E tem essa questão aí que a Ju colocou, né? Porque se a alimentação, que tipo de alimentação está sendo feita? Porque quando a pessoa é ovolacto, a pessoa cai dentro do queijo, né?
cai dentro do ovo, porque ela tem ali, ai, vai faltar proteína, porque a gente fica em pânico com a tal da proteína, né? E aí cai dentro do queijo, que é um alimento que é dito como saudável. E o ovo, mais ainda, né? Tem aí, né, a questão do ovo, que daria só o ovo, daria uma live inteira, né, Ju? A gente fala do ovo. Mas toda vez que eu faço pão de ovo, nossa, olha, quase me batem, sabe? Eu me sinto assim, nossa, agredida. Mas enfim, então, se a pessoa adota, ela deixa de comer carne, mas ela cai dentro do queijo, cai dentro do ovo, né? Isso não pode ser considerado muito saudável. Vai depender, tá, da quantidade de ovo que está comendo, da quantidade de queijo que está comendo. Se ela estiver comendo uma alimentação baseada em vegetais, mas com muito queijo e muito ovo, não vai ser tão saudável assim, né? E acontece pior quando foi o que a Ju falou, quando a pessoa inclui industrializados. Por quê? Biscoitinho de pacote, gente. Olha lá, glutamato monossódico. Sódico vem de sódio, né? Então, essas substâncias são adicionadas tanto para conservação como para realçar o sabor. Por isso que, às vezes, é difícil uma pessoa que tem o hábito de comer muito industrializado, a pessoa gostar de comer verdura, fruta, legume. Por isso que a gente estimula a criança a comer saudável e não comer biscoitinhos, porque esse paladarzinho, né, diferente, vicia. E a pessoa não quer outra coisa. Ela come uma fruta, ai, que sem graça. Come uma abobrinha, ai, que sem graça. Por causa disso. O industrializado ele é feito para ser gostosinho mesmo. Então, eles adicionam sódio, eles adicionam açúcar, eles adicionam realçadores de sabor como glutamato. E isso vai fazer com que o nosso paladar fique viciado nisso. Realmente, eu vi que tem várias pessoas que me perguntaram de tipos diferentes de sal. Posso responder essa rapidinho, depois a gente continua a linha de raciocínio? Tem outras perguntas aqui. Eu até deixei paradinha aqui numa. Porque... Tá. Gente, então olha só, por causa da legislação, todo sal que entra no Brasil ou que é produzido no Brasil precisa ser iodado, tá? Então, por exemplo, o sal do Himalaia, né, o sal rosa, aquela flor de sal, tudo isso para ser vendido no Brasil precisa ser sal marinho, sal comum, sal rosa. Todos os tipos de sal precisam ser iodados. Sal negro, exatamente. Do ovo. Então, meus amores, a não ser que você tenha comprado de fora e não passou por nenhuma fiscalização, é para ter sal, é para ter iodo no sal. Eu vi uma vez, eu comprei uma vez quando eu fui a Cusco, o sal andino, o sal dos Andes. Eu comprei crente que eu tava abafando. Para provar, porque falaram que tinham outros minerais das montanhas dos Andes e tal. Depois que eu fui estudar, eu vi que não tinha iodo, eu fiquei arrasada, porque lá a legislação não é como a do Brasil, né? Então, assim, nesse ponto, o Brasil, ele é bem certinho. Então, mesmo os sais gourmet, vamos dizer assim, eles têm que ser iodados também, tá bom, meus amores? Bom, fala, Fê. Aqui. Não, vou começar a falar nas perguntas aqui. Perguntaram, estava falando do Lugol, né? Uma pessoa perguntou aqui se o iodo puro, que ela toma iodo puro 2 gotas por dia e dá para o filho Lugol 5%. O que você acha disso? Eu acho aquilo que eu já falei. Só para arrematar aí a questão do Lugol. Que aí a gente fecha, eu vou adiante. Existem, então assim, né, quando eu estava fazendo o levantamento bibliográfico ontem para escrever o capítulo lá que eu falei, existem muitos xaropes para tosse que tem iodo. Existe o iodeto de potássio, ele está presente em muitos xaropes de tosse. Ele é o que o pessoal usa para gestante, porque veio essa moda de que repor iodo melhorava o QI, diminuía o autismo. Eu não sei de onde veio isso. Eu via um monte de gestante descompensando o TSH por causa disso, né? Se a pessoa ingere sal normalmente, a gente já viu que o sal do Brasil ele contém bastante sódio, as pessoas comem muito sal, então, teoricamente, elas estão até consumindo mais iodo do que precisam. E se a gente sabe que o excesso de iodo pode ser tóxico para a tireoide, então, assim, não tem por que ficar suplementando iodo, a não ser, aí vamos lá, tá? Que a pessoa tenha um hábito alimentar extremamente sem sal. Por exemplo, quem é frugívoro, quem é crudívoro. Às vezes a pessoa tem um pai com pressão alta, então tirou o sal. E aí, realmente, pode acontecer da pessoa ter deficiência. Mas aí, se fosse para suplementar, eu suplementaria a ingesta diária recomendada, que é em torno de 150 microgramas por dia.
e não 2 gotas de Lugol ou de iodo puro, porque eu não sei qual é a concentração, não sei quanto tem ali. Então eu preciso saber. Aí a Pri entrou. Eu preciso saber se aquela suplementação está correta, tá bom, gente? É isso. Respondi? Respondeu, super respondeu. Gente, é assim, não é para suplementar, né? A Ju falou de gestante, né? E o que a gente pega, eu adoro gestantes, quem me conhece, já me segue há mais tempo, sabe disso, né? Que eu amo as gestantes, adoro a atender grávida. E eu fico muito impressionada com as coisas que chegam, porque assim, a pessoa não está suplementando o básico, por exemplo, a pessoa não está suplementando ferro numa dose boa, mas está suplementando iodo. Então, um comprimidinho de iodo aí, né? E tem muito polivitamínico que tem uma dose até um pouquinho alta, né? Um famoso aí tem 375 microgramas. Quer dizer, a Ju falou aí 150 microgramas. Na gestante é 250, se não me engano, Pois segundo. Então, olha só. É um pouquinho gente. a mais. Então, olha isso aí, né? Então, tem que tomar cuidado. Aí, já pegando o gancho, falei isso para perguntar assim, uma pergunta que fizeram, né? Como que mede o iodo? Essa pergunta, gente, essa pergunta é o seguinte, né? Teoricamente, a gente deveria dosar o iodo como a gente dosa o ferro, como a gente dosa o cobre, o zinco. Só que o iodo no sangue, ele não é uma medida confiável do status de iodo dentro da tireoide. Por quê? Porque 80% do iodo corporal está dentro da tireoide. E o iodo que está no sangue, ele não é um bom parâmetro para dizer se a nossa tireoide tem ou não iodo. Vocês concordam comigo? Porque, na verdade, ele não é uma medida fiel do status de iodo do corpo, porque, né, a maioria está dentro da tireoide. Então, dosar o iodo no sangue, ele não tem aplicabilidade para o nosso dia a dia. Uma das coisas que a gente faz é assim: quando a gente come iodo, consome iodo, e iodo vai para o sangue, do sangue ele passa para a tireoide. Só que ele estando no sangue, ele vai sendo filtrado pelo rim, e o rim reabsorve uma parte desse iodo. Então, se o seu consumo é suficiente, em torno de 30% a 40% do iodo que você consome na dieta é eliminado na urina. Isso significa o quê? Significa que está tudo bem. Se você está consumindo pouco iodo, o rim ele vai tentar resgatar esse iodo filtrado o máximo possível. Então, a quantidade de iodo na urina começa a cair. Isso pode ser um sinal de que a gente está consumindo pouco iodo. Só que, assim, vários protocolos, nenhum recomenda que a gente faça a dosagem de iodo na urina de 24 horas de rotina. Isso é feito em estudos populacionais para determinar se aquela população está ou não iodo suficiente e para poder regulamentar o quanto de iodo vai entrar no sal, né? Se é de 20 a 60 miligramas ou de 15 a 45 miligramas, como eu falei para vocês. Então, assim, a gente até usa, às vezes, o iodo em urina de 24 horas do ponto de vista acadêmico. Mas do ponto de vista, se a gente for pensar em saúde pública, né, é um gasto para o sistema de saúde. E assim, a gente sabe que isso também não significa o fato da pessoa estar às vezes a pessoa está consumindo pouco, mas aquele pouco está sendo suficiente para a tireoide funcionar. Então, a melhor medida da gente saber se está tendo iodo suficiente ou não é ter uma função da tireoide normal. Eu vou aproveitar e vou fazer um gancho. Posso, Fer? Vai, vamos lá. Vamos fazer um gancho, que isso é uma dúvida que eu sempre recebo. Eu acho que você também já me falou que recebe essa dúvida. A pessoa já tem hipotireoidismo, ela já repõe o hormônio da tireoide e ela pergunta se ela tem que tomar iodo ou se não pode, né, tomar suco verde ou soja. Gente, se a tireoide dela já não funciona e ela já tem que tomar o remédio, então assim, não tem por que se preocupar com iodo. Faz sentido, meus amores? Porque ela já está tomando o hormônio, então não precisa. E eu estava lendo no estudo ontem que o hormônio da tireoide, ele tem uma absorção praticamente imediata, logo no começo do nosso sistema digestivo. A gente não precisa dos mecanismos de absorção que a gente tem com o iodo tradicional. Então, assim, tomou o remédio da tireoide, você não tem mais que se preocupar. Não tem problema do suco verde, não tem problema da... mesmo essa pergunta. Você falou, né? Eu lembrei. É muito frequente perguntar, eu tenho hipotireoidismo, eu posso consumir soja? Eu posso consumir suco verde? Nossa, vem muito isso mesmo. Muito. Vou lembrando. E a pessoa já está tomando remédio. Então, assim, se já está tomando remédio, se já está tomando o hormônio, não tem que se preocupar com o iodo, porque a tireoide dela não está mais usando aquele iodo, ela simplesmente não está mais funcionando. Viu aqui, né, gente, que não tem influência, né? Então, aí, vamos...
Vamos, ó, suco verde está liberado para todo mundo. Vamos terminar a live e fazer um brinde de suco verde, galera. E resolveu não tratar, né? Você pode É. tomar seu suco verde que não vai, clinicamente não tem relevância. Perguntaram, Ju, muito importante aqui também. Várias pessoas perguntaram sobre a relação se teria alguma relação de glúten com hipotireoidismo. Se pode interferir no hipotireoidismo, se tem alguma relação. Nossa, essa é uma pergunta complexa. Eu vou tentar responder rápido para a gente não tomar muito tempo da live. O que acontece, meus amores? O glúten, ele é, na verdade, a proteína do trigo, né? E essa proteína é uma proteína que, como qualquer proteína, pode causar uma reação imunológica no nosso corpo, tá? Então, existem pessoas que têm alergia ao glúten, que são celíacos, existem pessoas que são intolerantes ou que têm um espectro de intolerância que não chega a ser celíaco. Existem pessoas que têm alergia a outros tipos de proteína, por exemplo, a proteína do leite de vaca, né, a casca do camarão, enfim. A gente pode desenvolver alergias a proteínas, né? E o glúten, ele é uma proteína que ele é muito alergênico. Então, assim, eu não sei qual que é o percentual de cabeça, assim, de doença celíaca na população ou de intolerância não celíaca, mas é um percentual relativamente relevante do ponto de vista clínico. A gente vê bastante na nossa prática. Acho que você, como nutróloga, deve ver bastante, né, Fê? Então, assim, para tentar fazer a correlação, sempre que a gente tem algo que inflama o nosso corpo, que nos causa uma reação imunológica, e a gente sabe que o hipotireoidismo, a principal causa é a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, o que acontece é que quando você está inflamado, você tende a piorar a autoimunidade e isso faz uma reação cruzada. Então, assim, se você tem intolerância ao glúten e você tem Hashimoto, se você consome glúten e se inflama, o corpo todo inflama e a produção de anticorpo vai aumentar de uma forma geral e você vai aumentar o seu título de anticorpo contra a tireoide também. Tá fazendo sentido, gente? Então, assim, a gente recomenda que quem tem doença autoimune evite alimentos que são alergênicos ou evite se expor a coisas que você sabe que te fazem mal. Então, por exemplo, você lá tem alergia à poeira. Daí você vai e não passa aspirador na casa, sei lá, um mês porque você tá de preguiça na quarentena. Você vai ficar alérgico. E quando você tá alérgico, você tá ativando o seu sistema imunológico. Faz sentido, meus amores? Fê, quer complementar alguma coisa? Não, acho que é isso aí mesmo, né? A proteína, o glúten, né? É muito inflamatório, muito. Só que, como eu falo sempre, não são todas as pessoas que sentem isso, né, no corpo. E mais que isso até, né? Nem todo mundo que tem sensibilidade ao glúten tem doença celíaca, o que é mais grave ainda, porque doença celíaca é mais raro. Agora, a insensibilidade ao glúten não celíaca é muito comum. Às vezes a pessoa já tem o diagnóstico. Eu chego muito lá no consultório, pessoas que já fizeram o autodiagnóstico. Eu como glúten, passo mal, fico inchado, fico com diarreia, né? A pele fica ruim. E aí, né, é isso que a Ju falou. Se você come algum alimento e não faz bem, por que você vai insistir comendo? É isso aí. Eu tenho intolerância a glúten, meus amores, e eu vou contar para vocês que dá para viver sem glúten. Hoje em dia, não é tão difícil. Eu descobri, já vai fazer uns bons anos. E na época que eu comecei era mais complicado. Hoje em dia a gente tem tudo sem glúten, tudo, todas as opções até. Então, assim, tá cada vez mais fácil. A gente pode evitar, principalmente quem tem predisposição à doença autoimune, tá? Bom, a Elisa perguntou que ela falou assim, que ela teve hipotireoidismo na gestação. Essa é uma pergunta bem legal. Que ela teve hipotireoidismo na gestação, normalizou, mas ela tem mais chance de desenvolver, né, hipotireoidismo no futuro. Tem alguma relação, Ju? Fala aí. Tem, porque assim, na verdade, a gente sabe que a gestação é um período de muitas mudanças hormonais. E o estrogênio, que é o principal hormônio na gestação, quando ele está em quantidades grandes no corpo, quer dizer, o estrogênio numa mulher não gestante é um, o estrogênio numa mulher gestante é outra, porque precisa desse estrogênio para manter a gestação. O estrogênio, quando ele está em quantidades mais altas, ele tem um efeito imunomodulador. Isso é muito legal, eu falo isso para os meus alunos quando eu dou aula na faculdade. Então, assim, a mãe, ela não pode... O feto, se a gente for ver, ele é um corpo estranho.
E a mãe não pode desenvolver reação imunológica ao bebê, porque ela precisa manter o bebê ali. Então, o estrogênio, ele tem esse efeito de modular o sistema imunológico, né? E é muito comum a mulher desenvolver doenças autoimunes justamente quando ela entra em puerpério, ou seja, o bebê acabou de nascer, e aí o nível de estrogênio cai, então aquele sistema imunológico que estava lá todo controladinho, liberou geral. Isso pode dar um surto de atividade de doença, depois isso normaliza, mas se ela teve isso, isso é um sinal de que ela tem predisposição. Tá bom, meus amores? Então, outras situações, por exemplo, mudanças hormonais, né? Mesma coisa, puberdade, menopausa. Menopausa é muito comum aparecer hipotireoidismo, por quê? Porque cai o estrogênio, né? Então, assim, a relação entre os esteroides sexuais, os hormônios sexuais e os hormônios da tireoide é muito próxima. Então, assim, o fato dela ter normalizado, que bom que normalizou. Mas é importante continuar acompanhando, colocar o hormônio da tireoide no check-up anual lá dela, porque pode acontecer dela desenvolver o hipotireoidismo permanente, não transitório, né? Perguntaram aqui, aí também não estou sabendo o que a pessoa quer saber, mas perguntaram assim, relação de hipotireoidismo com vitamina B12. Tem alguma relação, Ju? Olha, com a B12, eu realmente... Fiquei assim, sem saber o que a pessoa quer. Nunca vi nada. Se alguém sabe, por favor, coloca aí no chat pra gente. Gente, suplementação de B12 é outra live, viu? A live hoje de tireoide. Sempre tem pergunta, né, Jota? A gente já fez uma de B12, meus amores. Amanhã, para quem quer saber de B12, eu vou fazer uma live lá no meu Insta, tá? Doutora Fernanda, underline, Nutroveg, e eu vou responder B12, tá? Amanhã às 8 horas da noite, tá? Vamos lá. E tem a nossa, que a gente já fez também lá no nosso canal do YouTube, né, Fê? Tem um monte de live salva aí que a gente fala sobre B12. Tem várias lá no YouTube. A Ju gravou, já fizemos uma só de B12. E, olha, isso aí... Tô vendo aqui as perguntas, tá, Ju? Gente, o sal, todos os sais vendidos no Brasil, tem várias perguntas aqui. São iodados, tá? Todos eles. Marinho, rosa, a Ju já falou isso. Quem chegou depois aí? Outra pessoa falando de inchaço abdominal. O Paulinho colocou que se o Eric falou que não tem relação de B12 com hipotireoidismo, então tá tudo certo. Obrigada, Paulinho, meu amor. Vamos ver aqui. Muita coisa falando desse, que a gente já respondeu. Tem uma pessoa, uma última pergunta. Nódulo em relação de tireoide. Nódulo. Eu vi que tem várias perguntas de nódulo. Antes de eu entrar em nódulo, deixa eu só responder a dermato vegana aqui. Relação de tireoide e manchas na pele, tá? Se a gente for pensar, assim, não tem uma relação direta, mas a gente sabe que o vitiligo, por exemplo, é uma doença autoimune também. Então, existe as síndromes poliglandulares autoimunes, onde a gente pode ter autoimunidade em mais de um lugar. Então, pode ter essa relação com vitiligo, tá? E manchas na pele, de uma forma geral, a gente não vê. O que a gente vê é ressecamento no hipotireoidismo e aquela pele úmida e pegajosa, até muito sudoreica no hiper, tá bom? Acho que eu te respondi. Se ficou alguma dúvida, me chama no privado depois. Agora vamos para os nódulos. Qual foi a pergunta, Fê? Perguntaram a relação. Deixa eu ver. Falaram aqui que tem... tô com 3 nódulos. Ih, já passei isso, Ju. Peraí. Então eu vi que eu tinha uma pergunta perguntando se ter nódulo vai a pessoa evoluir com hipotireoidismo, se quem tem hipotireoidismo vai evoluir com nódulo. Então, assim, meus amores, eu gosto de explicar quando eu explico para os meus pacientes, para os meus alunos, da seguinte maneira. Existem 2 tipos de doença de tireoide, tá? Preste bem atenção que isso aqui vai ficar bem claro na cabeça de vocês. Existem as doenças que mudam o funcionamento, a função da tireoide. Existem as doenças que mudam a anatomia, ou seja, a forma da glândula, tá? Não necessariamente essas doenças vão estar juntas. Elas podem ou não estar juntas. Então, quais são as doenças que mudam o funcionamento? É quando a tireoide funciona demais, hipertireoidismo, ou quando ela funciona de menos, hipotireoidismo, tá? Quais são as doenças que mudam o formato? É o bócio ou papada, que é quando a tireoide aumenta, e aí a gente ensinou bem no comecinho da live a fazer o autoexame, ou o nódulo, que são os caroços da tireoide. A gente pode ter bócio associado à disfunção, à alteração de função, mas a gente pode ter simplesmente o bócio porque tem, por exemplo, múltiplos nódulos, mas a função é normal. Então, assim, não tem como a gente dizer, com certeza você vai ter ou você não vai ter. Pode ou não ter.
Mas o fato de você ter doença na glândula não necessariamente significa que você vai ter alteração de função e vice-versa. Pode acontecer junto, pode não acontecer. Só para vocês saberem, para a gente avaliar a função é no exame de sangue e para a gente avaliar a forma é no ultrassom, no exame de ultrassom, tá? E uma coisa que eu perdi a linha de raciocínio, esqueci o que ia falar. Eu vou falar. Tem que acompanhar, gente, tá? Com nódulo ou sem, com nódulo, sem hipotireoidismo, com hipotireoidismo, sem nódulo, não importa. Tem que fazer acompanhamento, de preferência com endocrinologista, tá? Mas às vezes não tem endócrino, pode ser também médico de família, o clínico geral, médico né? de família. Eu também acompanho quando a coisa é mais tranquilinha, eu também acompanho. Então, tem que ter acompanhamento médico, tá? Não se descuidem disso, tá? É muito importante, tá? Fazer essa avaliação. Bom, deixa eu ver aqui mais perguntas. Que alimentos podem ajudar no tratamento de doenças da tireoide? Tá aqui. Tem algum alimento, Ju, aí? Olha, aí a gente vai voltar a falar do iodo, né? Bom, vamos pensar que a pessoa tem uma alimentação iodo suficiente e que a doença que ela tem é uma doença autoimune, que são as mais comuns, né? Tireoidite de Hashimoto ou doença de Graves, que é a do hipertireoidismo. A gente sabe que a alimentação vegetariana é uma alimentação extremamente antioxidante, anti-inflamatória, que é com alimentos integrais, né? Plant-based. Então, teoricamente, isso pode ajudar a pessoa a fazer prevenção da atividade da doença. Então, a alimentação vegetariana seria uma ótima forma da gente fazer essa prevenção, assim como qualquer outra medida que reduza inflamação. Então, dormir bem, né, Fê? Fazer gestão do estresse, meditar, não brigar com o crush. Isso é muito importante, porque brigar com o crush faz a gente ficar estressado e aumenta, tipo... Sério, eu tô brincando, meus amores, pra descontrair, mas assim, uma coisa que eu vejo é que o hipotireoidismo, geralmente, quando ele vem, existe um fator desencadeador dessa autoimunidade. E é muito comum isso ser algum estresse emocional. Pode ser um estresse físico, né? Às vezes uma infecção grave, uma cirurgia, mas o mais comum é estresse emocional. E o que eu mais vejo acontecer é ou perder o emprego, ou separou, ou perdeu um ente querido. Isso geralmente faz aparecer a autoimunidade. A gente não tem como controlar certas coisas, mas a gente pode controlar não brigar com crush. Então isso já ajuda a prevenção da doença de tireoide. Jô, perguntaram aqui, a Flávia perguntou que falou que ela tem hipotireoidismo e ela está querendo saber se ela vai ficar refém do medicamento para a vida toda. Ai, vamos ressignificar? Flávia, meu amor, olha aqui nos meus olhos, tá? Vamos conversar. Eu até fiz hoje no meu Insta um story sobre isso. A gente sabe que ter um diagnóstico de uma condição crônica não é fácil, né? Mas a doença de tireoide, o hipotireoidismo, se você está precisando usar o hormônio, então assim, primeiro que não é um remédio, é uma reposição de um hormônio que o seu corpo produzia e não produz mais. Se você chegou no ponto de precisar usar, isso significa que grande parte da sua tireoide não está mais funcionando. Então, assim, se for pela tireoidite, ela não está mais funcionando porque houve uma destruição autoimune dessa tireoide, tá? Tem casos e casos, existem exceções, existem casos transitórios que depois viram permanentes, existem casos transitórios que nunca mais voltam, mas de uma forma geral, o momento em que você já tem a sua tireoide, uma parte dela destruída, e você precisa suplementar, quer dizer, você precisa repor esse hormônio, eu não quero que você enxergue isso como ficar refém do hormônio. Eu quero que você pense que, graças a Deus, que o hormônio da tireoide, ele é um comprimidinho de manhã. Né? Por exemplo, quem tem diabetes precisa repor o hormônio insulina através de injeção, que é um pouquinho mais desafiador, né, Fê? Então, é diferente de você ficar, por exemplo, vamos dizer que você tem uma enxaqueca e você está refém de um remédio para dor. Nossa, a enxaqueca tem várias medidas preventivas e tudo mais. O remédio para dor, ele não está tratando a doença, ele está só paliando o sintoma, né? Já o hipotireoidismo, não. Você tem uma condição em que seu corpo não é mais capaz de produzir esse hormônio, mas você tem um medicamento que repõe o hormônio que seu corpo deveria estar produzindo e não produz mais. E é um tratamento com baixíssima incidência de efeito colateral, justamente porque é um hormônio humano, é um hormônio que é de fácil digestão pelo corpo, absorção, tem pouco problema. Então, vamos ressignificar, porque se você ficar com essa tristeza no seu coração,
isso pode fazer você ter mais atividade de doença, né? O estresse, como a gente falou, e aí até terminar de inflamar o resto da tireoide que pode estar ainda funcionando, tá bom, minha querida? Ó, perguntaram aqui Meu amor aqui, para você. acho que eu entendi, que é hipotireoidismo e vitamina B12. Olha só, rapidinho, sem pegar a live da Ju, que é a live da Ju. A reposição de B12, gente, independe, tá? Se a pessoa tem hipotireoidismo ou não. Ju, me corrige se eu estiver falando besteira, tá? Então, assim, ainda que você tenha hipotireoidismo, eu vou avaliar a sua B12 com os parâmetros que eu vou avaliar, que a gente tem que, quando suplementa, a gente não avalia só a B12, né? A gente vai avaliar todas lá as vitaminas, os minerais, o todo, né? E isso vai ser igual em quem tem hipotireoidismo e quem não tem. Não muda nada, tá? Com relação a isso. Ju, vamos, ó, minha filha acabou de vir aqui, já tenho até mais tempo, já com uns 10 minutinhos aí. Tô rodando aqui as perguntas, tem 14 perguntas aqui na caixinha. Nossa Vou abrir Senhora. a caixinha, porque senão, tadinha das pessoas que perguntaram na caixinha, né? Aí a gente fica... alguém falou que assim, porque eu falei do queijo, do leite, né? Então eu não sou vegetariana. Não, é porque a gente, quando fala alimentação vegetariana, tem que explicar qual o tipo de alimentação. Porque quando a pessoa é ovo-lacto vegetariana, né, é diferente da pessoa que é vegetariana estrita, a pessoa que segue alimentação plant-based, né? Então, tem diferença porque consumindo queijo tem muita gordura saturada. Ovo tem muita gordura saturada. E, né, isso não faz tão bem assim como dizem por aí a saúde, tá? Quero trem polêmica não, Ju. Gente, eu tô vendo todos os recadinhos de vocês mandando amor aqui pra gente. Obrigada, a gente tá amando ter vocês aqui com a gente, tá, meus amores? É que a Fê que ficou mais de olho nas coisas. Minha tireoide era ótima, depois me tornei vegana e fiquei com hipotireoidismo. Não tem relação, né, Cristina? Já tô pegando aqui, Ju. Fala aí, fala um pouquinho, Ju. Uma outra pessoa acabou de colocar que diminuiu dose. Então, assim, o que acontece? A tireoidite de Hashimoto, que é a principal causa do hipotireoidismo, ela é uma doença que, como toda doença autoimune, ela é marcada por recidivas e remissões. Então, eu costumo explicar assim, é como se a tireoide, assim, ela inflama, desinflama. Inflama, desinflama. Inflama, desinflama. Cada surto de inflamação vai lesionando um pedacinho da tireoide. E ao longo dos anos, a pessoa vai perdendo função dessa tireoide. Então, o que pode ter acontecido é que, assim, na fase em que a tireoide está inflamada, ela não está funcionando direito. E aí você precisa de uma dose maior. Daqui a pouco ela desinflama, a dose diminui. Ou a pessoa, às vezes, até fica sem o remédio. Daqui a pouco volta a tomar o remédio. Então, assim, dependendo da pessoa, tem pessoas que já entram em hipotireoidismo direto, mas tem pessoas que demoram muitos anos nessa... Vai, não vai, vai, não vai. A pessoa fica doida, né? Ai, meu Deus, eu tenho ou não tenho? Doença ou não doença? Na verdade, tem. Existe essa coisa dos surtos de inflamação. E a gente sabe que existem vários fatores desencadeadores desses surtos, como a gente falou, por exemplo, mudanças hormonais, né? Puberdade, gestação e menopausa. Existe a questão do estresse emocional. Existe, por exemplo, reação cruzada com infecção. Então, às vezes, uma infecção grave, a pessoa fica lá ruimzona, tomando antibiótico, e às vezes isso pode ser um fator desencadeador, porque é um estresse físico. E a mudança da alimentação, teoricamente, poderia ajudar, deveria ajudar. Mas a gente não sabe se talvez essa mudança veio junto com uma carga de estresse. A gente não sabe quão emocionada você ficou se você assistiu um desses documentários em que a gente fica muito na bad, tipo Terráqueo. Isso pode ter mexido com o seu emocional e desregulou a sua tireoide. A gente tem que levar em conta sempre o fator emocional. Então, assim, é difícil saber se eu não vi seu exame, se eu não conheço seu histórico, mas eu tenho certeza que aconteceu alguma coisa aí no meio que fez dar uma alterada na alimentação vegetariana estrita. Isso, não. Pelo contrário, a alimentação até deveria melhorar essa autoimunidade. Perguntaram aqui, Ju, como fico sabendo se o hipotireoidismo é de Hashimoto? Na verdade, assim, a maioria das pessoas que têm tireoidite de Hashimoto tem um exame chamado anticorpo anti-TPO e anticorpo anti-tireoglobulina no sangue positivos, ou seja, bem altos, tá? Existem pessoas que têm anticorpo positivo e não têm Hashimoto, porque existe um percentual da população que vai ter esse anticorpo detectável, mas geralmente são títulos mais baixos. E existem pessoas que têm tireoidite Hashimoto, mas que você não vê o anticorpo porque naquele momento ela está em fase de remissão da doença. Então, assim,
Não é que, eu não tenho anticorpo, então eu não tenho Hashimoto. Não. Existe a dosagem dos anticorpos, existe a avaliação da história da pessoa, né, a pessoa que fica nessa de piora o TSH, melhora, piora, melhora. Isso é bem clássico do Hashimoto. Existe a avaliação do ultrassom, então geralmente quem tem tireoidite Hashimoto vai ter alteração, a tireoide vai estar reduzida, vai estar, enfim, com a sua consistência alterada no ultrassom. Então, o endocrinologista ele vai saber fazer esse diagnóstico, tá bom, minha querida? Perguntaram aqui, Ju, relação do consumo de alimentos de origem animal e doenças da tireoide. Tem alguma relação? Assim, meus amores, eu nunca li nada do tipo, se você comer X, você vai ter mais Y, tá? O que a gente vê muito é em relação com o iodo. Mas a gente sabe que a alimentação de origem animal é uma alimentação muito rica em gordura saturada, que inflama, né? Muito rica em gorduras de uma forma geral. Potencialmente, isso pode ser um fator de piora para a doença da tireoide, mas em relação ao fator causal, eu acho que não. Eu acho que é mais predisposição familiar mesmo, tá? Bom, tem muita pergunta aqui. A gente acho que problema na tireoide. Eu acho que falta 2 minutos para acabar. Será que que a gente não vai? E agora? Pois é, porque tem a caixinha de pergunta que não responde nada e vai perder aqui. Ai, meu Deus. A gente vai perder. Meus amores, eu não sei o que fazer. Eu sei que tem muita coisa para falar. Se deixasse, a gente falava 3 horas de tireoide aqui, né? Eu adoro falar de tireoide. Tá perguntando aqui, Ju. Ó, vamos fazer o seguinte. Vou até tentar aqui fazer um print de tela. Não sei se vai dar certo. Pra gente... eu mandei a carta para você, tá, Fê? Só para você saber. Peraí. Aí, vamos fazer o seguinte, gente. Vou sair, vou gravar e vou entrar de novo, tá? Porque a gente não sabe aí se vão deixar a gente... Passar de 1 hora, né? Passar de 1 hora. Fiz aqui print de tela aqui das perguntas. Não sei se vai dar certo não, viu? Para tentar não perder as perguntas. E aí